E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje, nosso quarto episódio do podcast Recurso Deferido. Tenho aqui o prazer de ter dois grandes amigos como convidados. O tema de hoje é Setembro Amarelo, Advocacia e Saúde Mental. Aqui, como convidados, Dr. Stanley Rupert. É isso, Dr. Stanley? Exatamente, perfeito. Ele é advogado especialista em direitos da pessoa com deficiência e autismo. E sua esposa, Lorena Benites. Isso, correto. Correto, acertei. Acertou. Ela que é presidente do Rotary Caruaru Sul e também do Instituto Benites Jones. Não é isso? Então, agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Dizer, para mim é uma honra. Eu que acompanho tudo que vocês estão entregando, não apenas na UAB, mas na sociedade de um modo geral. Né? E gostaria de logo passar a palavra para a Lorena, fazer suas apresentações, suas considerações iniciais. Fiquem tranquilos, fiquem em casa. E hoje a tarde é toda nossa, o dia é todo nosso. Nemésio, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra para mim estar aqui na mesa com você, conversando sobre o Setembro Amarelo, que é uma temática que a gente realmente trabalha bastante, a saúde mental. E como você bem falou, eu sou diretora do Instituto Benites Jones, e lá a gente trabalha muito a saúde mental de pessoas com deficiência e suas famílias. Então a gente já vem fazendo esse trabalho faz uns 4 a 5 anos, a gente tem sede faz 2 anos, então na sede a gente oferece formação para essas famílias. Então as famílias atípicas é justamente o nosso público. E a gente acredita que trazer saúde mental para a família faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. Então, você trazer um tema tão relevante, tão sensível, para mim é uma honra que você tenha me convidado para a gente falar sobre isso. E, Lorena, antes de eu passar aqui para a Estela, você falando sobre saúde mental, sobre família, sobre o acolhimento, né? É muito comum nós percebermos que os pais acabam adoecendo e também resistem na questão da busca pelo diagnóstico, né? Como é que você, como mãe, como esposa, e também que lida, né, diretamente nessa instituição, com pessoas que com pouco conhecimento, com pouco acesso, você poderia trazer para a gente aí uma palavra de como eles podem fazer melhor acolhimento, melhor orientação sobre os direitos. Pronto, perfeito. O nosso intuito é justamente esse, de levar informação, porque às vezes na nossa bolha a gente acredita que todo mundo sabe o óbvio, né? Mas não, muitas vezes a gente acredita que o pessoal sabe onde procurar e a gente vê que não é essa a realidade. Então a gente traz do básico, a gente leva para eles do básico, que é se cuidar, se ver como pessoa, né? Porque querendo ou não, uma vez que você é mãe, que você é pai, você abre mão da sua vida em função do seu filho. E quando você recebe um diagnóstico, aí, com mais razão, a mãe e o pai, ele corre atrás desse diagnóstico, desse desenvolvimento da criança. E a gente trabalha muito essa temática pelo fato de trazer a mãe para se olhar. Eu falo muito mãe porque a maioria delas são mães. Infelizmente, a gente tem uma taxa muito alta de pais que abandonam os seus filhos quando recebem qualquer tipo de diagnóstico. Então, o que fica é realmente a mãe. E a gente trabalha muito essa mentalidade de que você é uma pessoa antes de ser mãe. Então, esse trabalho a gente faz. É difícil, porque a saúde mental a gente entende que precisa de um acompanhamento, coisa que a gente dificilmente tem no SUS, que a fila é muito grande. E saúde mental é caro para você tratar. Então, psiquiatra, psicólogo, neurologista é muito caro e não é todo mundo que tem esse acesso. O nosso público, ele depende do BPC, do Bolsa Família, e o Bolsa Família e o BPC é tudo para criança, para ele desenvolver. Então, é muito difícil a gente falar sobre saúde mental para pessoas que não têm condições de cuidar disso, né? É verdade. E, Stanley, como é que você tem visto, né, a aceitação da sociedade? Qual é o maior desafio seu enquanto advogado, né, enquanto autista? E eu gostaria também que você compartilhasse aqui conosco quais foram suas maiores dificuldades. Houve uma dificuldade de aceitar o diagnóstico? Oi, Nemésio. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aqui, né? Você que é um amigo, um parceiro de OAB, parceiro de advocacia, que a gente sempre faz trabalho juntos. E parabéns pelo seu brilhante podcast aqui, seu trabalho. Mais uma vez, você protagonista à frente, né? Aqui. E muito obrigado pelo convite para a gente vir aqui debater um tema tão especial que é esse, da questão da saúde mental. E com relação
O diagnóstico, como é que foi isso? Veja, eu não tive uma dificuldade de aceitar o diagnóstico porque eu fui me encontrando. Tendo em vista que a gente foi se especializando mais na área do BPC, a nossa caminhada na advocacia começou lá no direito previdenciário, sim, no rural, né, onde a gente se conheceu lá nas audiências da Justiça Federal presencial, né, lá atrás. Exato. Mas eu fui sendo encaminhado, né, para os benefícios por incapacidade, para o BPC, e a vida foi me conduzindo para esse caminho. E nesse caminho, quanto mais chegava, mais eu buscava estudar para me aperfeiçoar, né, para a gente ver como é que faz para ter mais sucesso numa perícia médica, quando uma perícia não é tão favorável, como impugnar para a gente conseguir ganhar, convencendo o juiz que ele pode julgar o processo com base em outras provas. E nesse caminhar foi chegando para mim as primeiras causas sobre autismo, lá pelo ano de 2017, 2018. Foi o primeiro cliente que eu tive com autismo. E nisso aí a gente estava mais acostumado quando vinha questão de saúde mental, algo com esquizofrenia, deficiência intelectual, depressão, ansiedade, mas eu nunca tinha visto autismo. E quando chegou a primeira criança com autismo, foi até difícil. A gente monta o processo, até nessa época se falava em incapacidade, né? Que hoje está obsoleto isso, o BPC. Mas nessa época apareceu primeiro. E quando a gente ganhou, aquela mãe que fica contente porque ganhou, termina indicando, não, aquele advogado ganhou. Aí chega outra pessoa, chega outra. E foi com que eu terminei atendendo várias crianças e adolescentes com autismo. E nisso eu comecei a buscar o que é autismo, pesquisar o que é o conceito médico. E nesse sentido, o que foi acontecendo? Para a gente ter uma chance de mais êxito no processo, eu comecei a fazer um questionário para saber quais as dificuldades que essa criança tinha para fazer sentido de uma concessão de um benefício. Porque assim, não basta o laudo, né? A justiça ela é bastante rígida nessa questão, a gente precisa fundamentar por que essa criança merecia ter um benefício concedido. E aí nisso a gente investigava qual é a dificuldade dele para se relacionar com você. Ele obedece ordens, ele se dá bem na escola, ele interage com os coleguinhas, ele tem dificuldade de aprendizado. E aí as mães iam dizendo algo a mais do que o que eu sempre perguntava. Dizia assim, por exemplo, mas ele tem dificuldade de comer isso. Não come isso. Eu disse, gente, e isso também é uma característica do autismo? Aí eu ia lá pesquisar e tinha um negócio chamado seletividade alimentar, que sim, crianças com autismo têm dificuldade sim de comer certas coisas. E isso não seria uma frescura, um pantinho, como é dito. Algumas crianças também não gostam de barulho, não gostam do toque, ou têm um apego a uma rotina, que isso eu nunca tinha observado. Mas algumas crianças têm um apego a uma rotina, sempre dormir com aquele pijama, ou sempre querer dormir com um travesseiro e outro abraçado com ele. E se você tirar isso, desregula ela, que ela entra em crise, ela começa a gritar, bater, morder. E são características que eu fui vendo que algumas delas eu tinha. A seletividade alimentar minha é muito grande. Muita coisa não como, mas eu pensei que era só uma característica. Aí eu fui observando também que essas crianças, esses adolescentes, ele tem um negócio chamado baixo limiar frustração. Então, quando ela é contrariada, não é simplesmente, tá tudo bem, fica chateado e passou. Ela passa o dia remoendo aquilo, 2, 3 dias. E isso acontecia comigo também. Ele foi gabaritando o próprio questionário que ele criou que interessante, pros né? clientes. E aí, entre um cliente e outro, eu comentava com ela, eu tenho isso aqui também. Eu não gosto disso ou daquilo. Por exemplo, eu não gosto de nada que me aperte, né? Óculos, eu deixo ele bem folgado, às vezes até cai. Tenho certas... Eu vou num restaurante, eu vou sempre na mesma mesa, sempre na mesma posição, peço a mesma comida. Que teve um garçom uma vez que disse, quando eu vi o senhor entrando, eu já mandei botar lá para fazer a sua comida. Eu disse, se eu pedisse diferente, ele disse, não, eu passava para outra pessoa, mas eu sabia que o senhor ia pedir o mesmo. E, assim, eu observo, né, eu acompanho vocês há muito tempo, né, eu acredito como é bem bacana ver que vocês se encontraram, nesse sentido, no trabalho que realizam, né, na contribuição que fazem para a sociedade. E para mim você tem o ultrafoco, né, que é uma das características. Fala aqui para a gente também sobre esse foco que você tem. Pronto, é o que se chama hiperfoco. Hiperfoco. O autista, ele tem o hiperfoco, e que pode ser qualquer coisa. Na minha juventude, eu tinha hiperfoco por adesivo. Tanto é que na porta do meu quarto, ela é toda, lá da casa, quando eu morava com minha mãe e meu pai, ela é toda cheia de adesivos, toda, de cima até embaixo. E eu colecionava adesivo. O caderno, quando vinha com adesivo, eu guardava. Eu tinha até aquele do pão, não tem a etiqueta do pão com preço, com código de barra? Eu tirava e guardava. Adesivo de shampoo. Adesivo também. Sim, tudo que era adesivo. Aí até eu vejo várias crianças que vão com isso também.
Inclusive, a nossa filha gosta de adesivo também, né? Tem uma coisinha parecida. Aí, né? Eu gostava muito de bandeira de países, então eu sabia o nome de todos os países, todas as bandeiras, a moeda, então eu tinha esse hiperfoco. E quando a pessoa tem um hiperfoco, ela estuda aquilo bastante, ela só quer falar daquilo, ela só vivencia aquilo. Na minha fase de adolescência para adulta foi moto. Então eu tive um hiperfoco em moto que eu sabia todos os nomes, modelos, altura, potência de motor, altura de sela, de suspensão. E a minha conversa só girava em torno de moto, tudo. Meu computador é cheio de foto de moto, a tela inicial era de moto. Eu tirei há pouco tempo, porque a gente leva o computador para a UAB e quando eu abro lá, o povo vai ver uma moto na minha tela. Aí eu tirei e botei um papel de parede. Mas eu tenho esse hiperfoco em moto. E o que é que aconteceu? Eu hiperfoquei em estudar as características do autismo. Então, de 2020, na pandemia foi um momento muito difícil para mim. Eu tive muito medo de morrer, um pânico, aquela sensação de que eu iria morrer. E aí eu desenvolvi até uma crise de ansiedade grande, depressão, e fiz tratamento para isso. Fiz tratamento, acompanhamento com psicóloga, tudo isso. Ô, Estela, deixe-me atrapalhar vocês. Você falando aí dessa caminhada, né? Eu acho que já está na hora de você escrever um livro. Né? Seria um outro olhar, né? Porque você vai ter a visão do advogado, vai ter a visão enquanto pessoa, enquanto cidadão, e como você colocou aí pra gente do questionário que você foi se identificando, né? Veja que você realmente se achou antes mesmo de vir o diagnóstico, né? Pois é, como é que foi esse diagnóstico? Aí a gente, nesse meu hiperfoco de buscar o que é autismo, a gente começou a ir para vários congressos, palestras sobre autismo. E teve uma palestra que a gente foi em abril do ano passado, que foi um congresso sobre direito dos autistas. E nesse congresso tinha um psiquiatra lá que estava falando das características do autismo em adulto, porque até mais ou menos 2022 pouco se falava. Começou a aparecer alguns atores de televisão, como Letícia Sabatella, que disse que se diagnosticou com autismo, e outros assim, eu disse, gente, como é que pode, né, na minha ignorância, um autista que se comunica? Porque assim, até então a gente pensava que todo autista tinha aquela dificuldade na interação social. E por aí eu eliminava minha possibilidade de ser autista, porque eu tenho essa facilidade de me comunicar, né? Mas quando eu vi alguns atores da Globo, por exemplo, de outras pessoas que assim estão em contato com o público se diagnosticando, eu comecei a suspeitar que poderia ser que eu tivesse. E aí nesse congresso, que é o Dr. João Carlos Leitão, que inclusive teve no nosso evento aqui na UAB sexta-feira sobre a saúde mental, mandar um alô aí para o Dr. João Carlos, ele estava lá falando sobre ele, que ele como médico, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, o autista, ele tem uma dificuldade de um start, de um, eita, eu preciso fazer isso. Você disse, vai fazer o livro? Já bolei todinho aqui na minha mente. Eita, assim, começo, meio e fim, já diagramei ele todinho. Que legal. Mas o start não sai. Vai sair, eu vou cobrar. Aí, veja, você disse, vou cobrar. Se você ficar cobrando, ele sai. Porque é o que se chama, é uma pessoa de suporte, como Lorena tem sido suporte no meu dia a dia no caminhar da advocacia. Eu estou vindo aqui para um podcast porque você convidou. Se fosse para eu ter iniciativa de eu fazer, lançar, não sai. Então, muitas vezes falta esse start. A gente tem um negócio que parece que paralisa, que fica assim. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Já que você falou sobre a pessoa do suporte, como é ser o suporte? É bastante cansativo, porque assim, Stanley, ele não é só autista, ele é autista, ele tem TDAH e ele tem altas habilidades. E me fala também, assim, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, você consegue precisar essa questão da diferença com o TDAH? Pronto, veja, ele tem 3 transtornos totalmente diferentes. É como se na cabeça de Stanley a gente tivesse 3, como é o nome daquele filme? Eita, não tem o filme Divertidamente? Pronto, sim. Né, o Divertidamente de Stanley tem o que é bem calmo, que é o TDAH, que é aquele pensa demais, né? O autismo. O autismo que ele pensa demais. Aí tem o TDAH, que ele vamos fazer logo, né? Sim. E as outras habilidades, que é aquele freio, né? Vamos fazer, mas ele vê todos os riscos. Todas as possibilidades de dar errado. Isso. Então, qual é o problema? Não é todo dia. Como é um espectro, tem dias que ele tá assim, vamos fazer, tá fazendo. E tem dias que ele diz, vamos fazer, mas, poxa, e aí vai fazer? Vou fazer. Vai fazer quando? Vou fazer. E aí vai fazer quando? Poxa, não disse que vou fazer? Então, né, cada dia é um dia. Mas a importância do diagnóstico precoce, né, mas a gente tá falando já um adulto que foi diagnosticado,
é justamente esse, de ir se entendendo, né, aos poucos. Então, quando a gente consegue um diagnóstico precoce na infância, é muito melhor porque você vai fazendo acompanhamento, vai desenvolvendo isso, né? Então, por exemplo, a seletividade alimentar, não vamos forçar a alimentação da criança, porque ela não gosta, não é um pantinho, uma frescura. Antigamente, na nossa época, era pantinho e frescura, né? Hoje é que tem nome para tudo isso. Mas aí, esse suporte que ele diz que eu sou, é justamente no sentido do dia que o start não vem, aí eu digo, pronto, então vai. Né? Tu ajuda ele e ele Isso, vai. é. É interessante. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de estudar. Mas tem vezes que não. Então, meu pai e minha mãe me fazia estudar, bora, termina a tarefa, senão não vai brincar. Ele tinha uma rotina, né? Então, eu Desde cedo tinha essa você teve. rotina de eu só poderia brincar depois que eu fizesse essa tarefa. Se eu não fizesse essa tarefa, eu não brincava. Então, isso ajuda, sabe? Naquela fase adolescente que você quer ser meio rebelde, começa a querer ser meio maloqueiro assim, então meu pai chegava e dizia, ó, assim não, desse jeito e tal. Se não fosse isso, aí você segue outro caminho. Então essas são as pessoas que funcionaram como suporte naquele momento e que é de extrema importância. Funcionaram sem nem saber que estavam fazendo o papel de uma pessoa de suporte. E Lorena, quando você se descobriu também, que foi uma descoberta, né? Se ele foi diagnosticado, você já estava junto, né? Isso. Como é ser o suporte? Como é que você se sente enquanto pessoa, né? Até porque vocês são companheiros, marido e mulher, têm uma vida juntos, né? 24 horas. Eu vejo, acompanho, eu acho muito bacana. Mas tem uma carga. Tem uma carga. Essa situação do congresso, do psiquiatra falando lá, e eu dizendo, Stanley, aparece contigo, igual a tu. Eu disse, vou marcar a consulta com ele. Aí eu disse, pronto, marque. Aí quando eu disse, marquei com o psiquiatra, ele disse, não vou não. Eu disse, vai sim, que eu já marquei. Aí ele disse, não vou não. Eu disse, vai sim. Aí eu sei que foi. E foi muito bom porque assim que ele saiu da consulta, também foram umas 3 consultas, não foi? É um questionário bem longo, são 100 páginas da infância, 100 perguntas da infância, aí são 200 perguntas. E é essa quantidade mesmo, ou seja, não é... É porque tem a consulta, foi 1 hora de consulta de pergunta, depois ele manda um questionário para você responder. É feito um Google Forms, você vai respondendo. Sim. Aí depois ele vem te dar a devolutiva disso. São 2 questionários, um voltado mais para autismo, outro voltado para TDAH. E assim, são perguntas que te fazem refletir, que chega até... me deu um dor no juízo, no dia, me deu uma dor no juízo. Realmente você indo visitar coisas do passado, coisas do seu inconsciente. E é bem profundo. E nisso tem até uma pergunta que é para... se chama o heterorrelato, que é para quem está na tua presença. Pode ser esposa, quem está mais no dia a dia, pode ser mãe, pode ser um irmão ou irmã. Quem estiver o dia todo junto, né? E aí, para ver se eu não estou tendo uma falsa impressão da minha percepção, né? E aí ela respondeu também e... Foi muito legal porque bateram todas as respostas. as respostas. Você também respondeu o questionário. Aí o questionário eu respondi também. Eu estou fazendo pergunta enquanto leigo mesmo. Sim. E curioso que eu sou, viu? Não, também, e é bom, né? caso não queiram responder, fiquem à vontade. Não, viu? é bem tranquilo. É importante falar sobre Se não isso. puder responder, vou dizer, vou usar meu direito de silêncio. Mas é muito importante, porque assim, as perguntas que fez para ele, fez para mim, e depois, ele, quando concluiu o questionário, disse, olha, as perguntas, elas bateram realmente do jeito que Stanley se vê, é a forma que eu vivo e vivencio com ele. Mas aí veja, a minha filha, até hoje, na hora do almoço, ela perguntou, papai, você é advogado ou você é psicólogo? Porque você quer dar o diagnóstico para todo mundo. Não, não é isso. É porque quando eu recebi esse diagnóstico, ele foi libertador para mim. Sim. Até o meu médico disse, cuidado, Stanley, tem gente que quando recebe o diagnóstico vira um revoltado contra tudo e contra todos. Cuidado para não acontecer isso com você. Comigo não. Quando eu recebi o diagnóstico, teve aquela crise existencial, né? Eu pensei, poxa vida, se eu tivesse descoberto isso lá atrás, com 18 anos, eu não teria me privado e sofrido tanto. Sim. E eu percebo que este diagnóstico serviu para mim como um libertador. Parece que eu tinha correias me atando e agora eu não tenho mais essas correias. Agora eu posso ser quem eu realmente sou. Eu não preciso me esconder, eu não preciso me mascarar. Eu posso ser a minha personalidade verdadeira. Como assim? Você foi um falso o tempo todo? Não. É porque... às vezes eu penso que minha fala robótica, que eu paro um pouquinho, que eu demoro, o povo vai dizer, Stanley está mentindo. Ou Stanley não sabe o que está falando, porque ele dá essa paradinha. Então eu ficava tentando falar mais normal. E aí, nesse falar mais normal, eu acho que eu terminava era nem falando, porque você se controla muito para falar. Eu tentava eita, tá numa roda de pessoas conversando, solta aquela piadinha, aí eu ria, mas eu sem nem entender a piada. Porque a pessoa autista, ela não entende o sarcasmo. Então, por exemplo, o duplo sentido das coisas, ele não entende. Aí tinha piadas, né, a gente tava jantando, tinha piadas que todo mundo ria e ele olhava para mim e dizia, qual a graça?
Eu disse, Stanley, porque tal. Sim, sabe? E o povo diz, que bicho metido, que bicho chato, né? Não entra na brincadeira. Mas, Estela, eu acho que foi de muita coragem sua, né? Chegar nesse processo de aceitação, de assumir que tinha o problema, vir, né, a público. Eu me lembro até que você fez um relato lá no Instagram, né? Isso deve ter repercutido bastante na sua vida também. Como você disse, foi libertador, né? E você conseguiu trazer essa liberdade para todos que estão ao seu redor, né? Essa é a minha meta agora, porque pode ter muitas pessoas que convivem com isso, não sabem, não se entendem, e às vezes isso limita, isso aprisiona a pessoa. Como assim? Às vezes uma pessoa tem algumas características que faz ela ser mais calada, ou que faz ela falar só de um assunto. Por exemplo, se Nemésio gostasse de futebol, a gente estava aqui falando disso, mas terminou ali no corredor, ele ia falar, tu viste aqui o Sport que ganhou ontem do Corinthians? Ou tu viu o Flamengo está em primeiro? Poderia ser um hiperfoco seu, você falar só em futebol. Aí alguém dizer, poxa, como o Nemésio é chato, ele só fala em futebol. Aí isso às vezes é um hiperfoco e que você nem sabe. Infelizmente eu vou brincar, viu? Eu não tenho hiperfoco. Não, né? Não tenho, não. Pois é, eu também não entendo nada de futebol, eu só falo assim Sim. porque minha filha gosta do esporte, né? Ganhou ontem, não foi? Aí... milagres acontecem. Milagres acontecem. Aí para abusar ela um pouquinho. Mas tem pessoas que convivem com o autismo, não sabem que tem, ou convivem com TDAH e não sabem, e muitas vezes elas não se dão bem na escola, na faculdade, no trabalho, e não sabem nem por quê. Muitas vezes ela pode se achar burra, incompetente, ou incapaz, ou eita, não é isso para minha área. E às vezes um diagnóstico desse pode ser indicado uma terapia com psicólogo, pode ser indicado uma medicação, e isso vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Eu conheço várias pessoas que possivelmente têm um transtorno diagnóstico, mas que a gente não tem nem abertura para chegar nelas para falar, dizer, olha, eu acho que tu pode ter isso aqui, procura um médico, um profissional, porque ainda há muito preconceito. Hoje em dia é um tabu você dizer, eu vou para um psiquiatra. O pessoal vai dizer logo, ele é doido, ele não bate muito bem da bola. Ou pior, ele trata o que seria um autismo, ele trata como uma depressão. Sim. Por exemplo, sabe que acontece muito, principalmente em mulheres, porque a gente, mulher, mascara muito no sentido de que a mulher tem que estar assim, a mulher tem que ajeitar a roupa, a mulher tem que sentar, a mulher tem que... Então, a mulher tem muitos ritos que ela tem que seguir. Então, a mulher mascara muito mais, é muito mais difícil diagnosticar uma mulher. No caso de Stanley, quando a gente conseguiu o diagnóstico, a gente já sabia, né? Assim, a gente estava esperando um médico dizer. Confirmou, né? Confirmou. Então, foi muito bom para ele, porque ele realmente decidiu, poxa vida, não era Pantene, realmente era uma necessidade que eu tinha naquele momento e não vou me privar mais, né? Porque às vezes você se priva para agradar os outros ou para que o pessoal não pense que bicho cheio de frescura. Então, hoje ele se entende, ele sabe o limite dele. Então, o bom do diagnóstico é isso. E trazendo aqui para você, que é uma liderança feminina, que é presidente de uma instituição, a instituição do Rotary Caruaru Sul, dá para trazer para essa realidade também, já que nós, quem está no Rotary, presta serviço à comunidade, tem as ações rotárias, você tem um direcionamento também aí voltado mais para a mulher, já que você é mãe, esposa, né? E assim, o suporte, né? Então, você tem um trabalho específico voltado ou você contribui de outra maneira no Rotary, quando o tema é autismo, TDAH? Pronto, no Rotary a gente trabalha muito com a comunidade mesmo. A gente no Rotary tem o banco de cadeira de rodas, né? Que quando a pessoa precisa de uma cadeira de rodas, a gente empresta enquanto a pessoa precisar. Depois ela devolve e a gente repassa para uma outra situação. Mas no Rotary a gente tem trabalhado muito nessa gestão a pauta PCD. Então, por exemplo, na minha gestão, na posse, no evento, a gente trouxe todas as lideranças de Caruaru. Então, a gente convidou as associações. E a gente chamou a PAI se apresentou, a PODEC. A gente trouxe essas associações para dentro do Rotary, para o Rotary conhecer o trabalho delas, para a gente firmar parcerias e trabalhar durante essa gestão. Então, acho que a gente vai ter muito trabalho bom aí no Rotary em relação também à pauta. E eu até gostaria de fazer um adendo, né? Você falou aqui da PODEC, da APAI. Quantas pessoas não conhecem? Tivemos aquele evento da comissão da pessoa com deficiência que você promoveu. Lindo, né? A gente viu um aspecto muito mais voltado à dignidade da pessoa humana, né? Que foge um pouquinho, muitas vezes, do aspecto do direito, da legalidade. E muitos advogados não conhecem a PAI, não conhecem esse trabalho.
Como é que você entende que você pode contribuir mais em relação a esses órgãos, né? Pronto, né, mas veja, o que você falou é uma grande verdade, infelizmente. Muitas pessoas não conhecem aqui o trabalho das associações voltadas para pessoas com deficiência, como a PAI, a PODEC, a ASC, a CACE, fora as de autismo, né? Que tem ITA, que tem AMA, tipicamente. Então, Sim. o que é que acontece? Existe um preconceito muito grande. Existem várias barreiras para as pessoas com deficiência. A pior de todas elas é a barreira atitudinal. E qual é essa barreira atitudinal? É das pessoas que não têm deficiência de não se importar de jeito nenhum com as pessoas com deficiência. É como se fosse assim, só importa o meu umbigo. Como não tem ninguém com deficiência na família, elas não estão nem aí. E o meu trabalho como presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência na OAB Caruaru é promover a inclusão, a acessibilidade e a oportunidade de fala dessas pessoas. Então, por isso que a gente sempre pensa, quando tem um evento da temática da PCD na OAB Caruaru, trazer as pessoas com deficiência para serem protagonistas. Como no último evento que teve agora em agosto, em alusão à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a gente trouxe a banda da APODEC, que é formada por pessoas com deficiência física, para tocar lá na abertura. A gente teve a apresentação de bailarina da APAI, que são todas meninas também com deficiência, que se apresentam de acordo com as suas deficiências lá. A gente teve também palestrante cego, a gente teve palestrante com deficiência física, a gente teve interpretação de Libras durante todo o evento, porque tinha pessoas surdas lá. Então, isso dá o protagonismo à pessoa com deficiência. E com isso, a gente repercute na sociedade, que por onde eu passo, o pessoal fica dizendo, poxa, que evento tão lindo, fiquei sabendo lá. Veja que é casa cheia, que lota quando tem um evento desse. Na última sexta-feira agora, a gente fez um evento voltado totalmente para o Setembro Amarelo, na advocacia, e também falando das possíveis neurodivergências. O que é neurodivergência? É uma pessoa que tem algum transtorno, alguma característica neural, cerebral, que é diferente do comum. Então, o TDAH, o autismo, a dislexia, a superdotação, tudo isso são características de uma pessoa que fazem com que ela seja uma pessoa neurodivergente. E a gente trouxe um psiquiatra autista, uma psicóloga autista, um palestrante sobre PNL que tem TDAH e tinha eu lá também com autismo. Então, todos os palestrantes estavam lá, são neurodivergentes. Sim. E com isso, a gente falando para o público de que, pode ser assim, pode. Várias pessoas já se identificaram, poxa, pode ser que eu tenho, eu vou procurar ajuda. Então, esse é o meu intuito, é despertar nas pessoas essa curiosidade para que quem estiver passando por isso possa também, possivelmente, se identificar e buscar ajuda. E você falando aqui, eu tô cheio de ideias, meu Deus do céu. E Lorena, você acredita que nós temos políticas públicas no sentido de acolher essas pessoas, no sentido também de enfrentar as barreiras que elas acabam vivenciando? E Stanley colocou aí pra gente que não é incapacidade, né? Então ele deve falar sobre o tema barreiras, né? O que é que você acha? Veja, o Brasil ele tem muitas leis, são todas muito boas na teoria, né? Na teoria a gente realmente tem uma lei muito bonita, a gente tem a Berenice Piana, tudo, mas na hora do vamos precisar disso, a gente ainda tem que ir para a justiça, a gente ainda tem que ir bater a porta para ver se a gente consegue. Então, não é tão fácil. Eu sempre falo que a pessoa com deficiência, para ela é muito caro ela ser pessoa com deficiência. Sim. Então, por exemplo, como o Stanley falou, não é somente ter uma rampa que a gente já tem um ambiente acessível. É a gente entender que quando eu tenho uma pessoa cega, eu preciso fazer a minha audiodescrição para ela. Quando eu tenho uma pessoa surda, eu fazer meu sinal e explicar para ela e tentar falar. A gente, por exemplo, está fazendo Libras, porque a gente tem muitos clientes que são surdos e a gente estava tendo uma barreira, né, que era o não saber falar Libras. Então, a gente não estava conseguindo se comunicar com elas. A gente tem políticas públicas, tem algumas que funcionam. Aqui em Caruaru eu não vou dizer que a gente não tem, a gente tem, mas a lista de espera ainda é muito grande. Então, quando a gente consegue um equipamento, aí a gente vê que não, a gente precisa de um outro, de um outro. Na verdade, a gente está bem atrás, né? É como se a gente tivesse indo atrás. Aí chega lá, aí vê que a necessidade é bem maior, né? Isso. Então, precisa ainda se trabalhar muito sobre a realidade e não sobre, eu vou colocar só para dizer que tem. A gente precisa colocar um equipamento que realmente funcione. Que traga realmente solução. Isso. Também. E Stanley colocou aqui para a gente essa questão da interdisciplinariedade, né? Saúde, pessoa com deficiência,
previdenciário, né? E roda tudo junto, caminha tudo junto, né? Dá para fazer um olhar diferenciado entre os 3 ramos ou o melhor é tentar trabalhar tudo junto? A gente tem que trabalhar tudo junto. Por quê? Quando a gente fala de direito previdenciário, a gente tem aqui 65 anos para se aposentar. Tempo de contribuição, 15, ok. Mas e aí? E se essa pessoa ela tem uma doença, uma deficiência, por exemplo, a visão monocular? Sim. A visão monocular é considerada uma deficiência desde 2021. Então, essa pessoa que tem a visão monocular, talvez ela não precise dos 65 anos de idade para se aposentar. Talvez a gente consiga reduzir. E esse olhar, a gente só vai ter se a gente tiver também conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. Porque quando a gente tem esse conhecimento mais abrangente, a gente pode encaixar, talvez, a pessoa num benefício melhor. Por exemplo, antes, né, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela falava muito em incapacidade. E isso mudou esse conceito há pouco tempo, mas a gente ainda vê muitos juízes nas suas sentenças colocando não preenche o requisito de incapacidade. O menor periciando não preenche o requisito de incapacidade. Veja, por si só, o menor de 12 anos de idade, ele não está ali apurando incapacidade laborativa, né? Ainda mais quando se trata de um BPC, que o BPC vai verificar se a pessoa é ou não pessoa com deficiência. E o que é pessoa com deficiência para o direito brasileiro? É aquela pessoa que tem uma deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, que em contato com demais barreiras no seu entorno a colocam em desvantagem com os demais entes da sociedade. Esse é o conceito de deficiência. Então a gente já entende que se há uma criança com autismo que necessita de um suporte de uma mãe que tem que ficar com ela todo o período da tarde, por exemplo, para levar para as terapias. De manhã a criança está na escola, de tarde está nas terapias. Essa criança precisa, sim, de um cuidado a mais do que outras crianças da mesma idade típica. E não é porque ela está na escola que a mãe vai poder trabalhar nesse horário da escola, porque frequentemente essas mães são chamadas porque o filho ou a filha não está conseguindo interagir lá na escola e ela tem que ir buscar a criança. Então o que se tem que averiguar é isso. Quando a gente fala na deficiência física, a gente tem que ver se essa pessoa que tem um problema na coluna, escoliose, será se ela consegue trabalhar 8 horas diárias em pé no comércio ali vendendo? Ou 8 horas sentada no escritório? Não, né? A gente que não tem problema de coluna, a gente já sabe como é dispendioso a gente passar horas sentado ou horas em pé. E imagina a pessoa que tem uma escoliose. Então, quando a gente leva essa pessoa para uma perícia no judiciário, a gente tem que averiguar isso. Não somente se ela está incapaz para o trabalho porque ela estudou até a 8ª série. E vamos falar aqui sinceramente que uma 8ª série, um 2º grau completo no município, no estado, é bem diferente de um 2º grau completo numa escola particular. Não é porque a criança ou adolescente tem o 2º grau completo que ele vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Veja, veio de escola pública, vai competir com uma pessoa que se formou numa escola particular que está ali aprovando nas mais difíceis vestibulares. Essa criança, esse adolescente já está em disparidade. E se ela tem uma deficiência, ela está mais um degrau atrás. Então a gente tem que ter esse olhar multidisciplinar e tocar, sensibilizar o Poder Judiciário para que olhe com essa sensibilidade, não só com a letra fria da lei. Porque quando a gente está falando de BPC, a gente está no mais sensível do direito, eu acredito, direito previdenciário. Porque a gente está falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e, para mim, eu já digo mais, que estão quase na linha da miséria, porque estão passando necessidade. Quem vai atrás de um BPC, ele está passando por dificuldade, sim, no risco de fome. Então é muito importante a gente levar por esse viés também social. Lorena, o Instituto, quando que ele começou, qual foi a ideia inicial? Assim, traz aí para a gente também um pouco dos serviços oferecidos. Quem quiser encontrar o Instituto, como é que deve fazer? Né? Eu acompanho você no Instagram, né? Vejo o trabalho, mas esse é um momento também para você dar voz ao Instituto. O Instituto ele nasceu no escritório. Como assim? Lá no escritório a gente sempre trabalhou com BPC, com pessoas em vulnerabilidade social. E quando o nosso escritório era na Joaquim Nabuco, na esquina tinha um mercadinho que vendia frutas. E vendia frutas, era um mercadinho bem pequenininho. Ele não tinha muita coisa, não. Mas, por exemplo, o cliente chegava e, como o Stanley diz, ele já está na linha de faltar comida em casa. Então, chegava lá e a gente tinha aquele negócio, pronto, a gente precisa de fotos da sua casa, até para a gente ver se cumpre o requisito, né? E aí a geladeira não tinha nada. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a montar cestas
e já deixava no escritório à disposição. Então, chegava o cliente, a gente via que realmente ele precisava, ele já saía com uma cesta. E o mercadinho do lado já conhecia, o escritório que fica no cesta básica. Então, o mercadinho começou a doar frutas pra gente. Aí, ele começou a dar frutas pra gente, porque a gente ia comprar lá com o cliente muitas vezes, dependendo da necessidade. Ele dizia, eu preciso mais de leite. A gente ia lá, pronto, me dê aí tanto de leite. E o dono do mercadinho dizia, isso aí é pra quê? Por que a senhora compra tanta coisa assim, né? Tipo, todo dia tava comprando quantidade. Ele disse, não, é porque nossos clientes, eu expliquei pra ele. Então a gente vai ficar doando fruta. Então ele ficava dando fruta, verdura, a gente montava nossa cesta básica, que era uma cesta assim, para uma semana, né? E a gente foi montando. E aí a gente foi ficando conhecido como escritório que era cesta básica. Só que, né, a gente disse, calma que a gente também não tem para todo mundo, né? Verdade. Então a gente foi fazendo essa triagem. Mas que legal, né? E aí já vinha uma ou outra que dizia, olha, me indicou a mãe de fulana, que na advocacia é muito por indicação, né? Então, fulana me indicou que você ganhou no processo dela, a gente nem lembrava mais que era cliente. E aí dizia, pronto, só que a gente não conseguiu um fonoaudiólogo. E aí a gente ia atrás, olha, fulana, seu filho faz fonoaudiólogo com quem? Fulano de tal, veja aí se você consegue para fulano de tal. Então a gente foi indicando, foi sendo ponte, né, para facilitar esse diagnóstico, essa terapia, esse desenvolvimento dessa criança. E a gente foi fazendo isso. Então o pessoal começou a dizer, a mulher do advogado, ela resolve as coisas, né? Aí, você quer ser vereadora? Não, você quer? Não. Deus te livre. Aí a gente disse, pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um instituto e a gente vai fazendo pelo instituto, porque daqui a pouco no escritório o pessoal vai vir a pedir cesta básica. E já vinha, né? E aí a gente não tinha condições de pegar, abraçar isso tudo. E aí a gente foi trabalhando. Quando a gente tem uma família que recebe um diagnóstico, e quando eu falo família, às vezes é só a mãe e a avó da criança, e a criança, a gente tem uma mãe que ela abre mão de estudar, de faculdade, nem pensa em faculdade, então de estudar, de se cuidar, a gente começou a oferecer formação para essas mães. Então, pronto, a gente vai ter uma formação aqui, 8 mães, a gente começou 8 mães fazendo brownie, então a gente ensinou essas mães a fazer brownie, e esse brownie elas fazem em casa e elas vendem. Então, é uma renda extra para o básico delas. O benefício que ela já recebe é para a criança que também não dá. Então, a gente começou com isso, formação. Tem uma mãe, e era entre elas. Então, por exemplo, tem uma mãe que faz brownie. Pronto, mãe, você consegue ensinar, se a gente comprar aqui o material, vamos ensinar, botar uma mesa, ensinando, sair todo mundo fazendo brownie. Vocês, quem é que sabe fazer aqui? Então, vocês também promoviam um tipo de curso, isso, né? Formações para elas. Formações. E aí costura. A costura. Eu E sou aí curioso, viu? E aí a gente foi conhecendo parceiros. Então, por exemplo, a gente tem o IMOA, que ele trabalha com sustentabilidade. Eles são catadores de reciclagem, que eles, por exemplo, lá em Toritama tem as empresas de jeans, eles pegam o retalho, a sobra do tecido, e eles fazem até material didático, né? Agenda, bolsa, até vestido, roupa isso. com Aí eles começaram retalhos. a fazer brinquedos para crianças atípicas, com retalhos de lá. Então aí a gente vai criando parcerias e pronto, o retalho que eles conseguem lá, eles fazem um material e a gente coloca para vender no instituto. E aí essa renda, esse dinheiro que a gente consegue é da pessoa que criou, então do artesão, né? Então o artesão lá do IMOA, ele está fazendo a renda dele com o trabalho dele. Então, querendo uma cadeia, né? Que você vai formando parceiros e você vai formando e dando autonomia, Que né? legal. E aí, a gente está falando muito para advogados, estudantes, né? Quem quiser contribuir, como é que deve fazer? Pronto, lá a gente funciona tudo com parcerias, então tudo doações. A gente não tem recursos assim para, vem um recurso de tal canto. Então, a gente tem parceiros. Um advogado que doa aqui 3 cestas básicas. A gente tem uma família que ela fica doando todo mês 10 cestas. Sim. A gente tem uma outra família que ele dá um valor X. Aí, com esse valor X, a gente tem 3 famílias que a gente acompanha. Então, a gente fica dando esse suporte financeiro para essas famílias. A gente adota, né? Então, quem quiser apadrinhar o instituto, a gente fica lá no Trade Center. Sim. No 7º andar, sala 701. Pode visitar lá, a gente fica lá. A nossa sede é bem bonita, vocês vão ver o trabalho lá. A gente tem uma sala e estamos em busca de psicólogo que quiser fazer atendimento voluntário. Sim. Então, a gente trabalha muito, como eu te falei, em parcerias. Então, a gente tem... E o Instagram, qual é? O Instagram é instituto.benitezjones, que é meu sobrenome e o sobrenome de Stanley. E aí, lá a gente tem salas multidisciplinares, que, por exemplo, às vezes vem um psicólogo, faz atendimento lá.
Aí como é que funciona? O psicólogo, ele faz ou de graça para algumas mães, a gente tem umas 5 mães que precisam desse atendimento, ele faz de graça para essas mães, mas também a gente tem médicos em outras áreas, como por exemplo, a gente tem uma dentista lá de Recife, que ela é especialista em síndrome de Down, e ela vem atender aqui uma vez por mês. E aí é um valor social, é R$30, R$50, e ela atende. Então, dependendo muito da quantidade e da demanda, tem médicos que fazem um atendimento gratuito, tem médicos que pagam a taxa. Então, é uma forma da gente... Que trabalho lindo, né? Parabéns mesmo. E é Obrigado, importante, viu, ter essa oportunidade também de conhecer um pouco mais, né? Eu gosto muito... Está convidado para ir conhecer lá. Vou sim, viu? E é muito importante. Eu gosto muito desse trabalho social, né? Acho que a gente do previdenciário tem muito essa relação com o direito social, com a questão mesmo desse atendimento. Bacana, viu? É muito acolhedor também. E, Stanley, a advocacia é uma profissão com alto índice de ansiedade e depressão? Sim, Nemédio, sim. Porque, assim, a advocacia a gente trabalha o tempo todo com prazo. É um trabalho técnico, né? A gente tem que se basear numa lei, numa jurisprudência, numa instrução normativa. O cliente chega com a demanda e você vê aqui que quem chega, principalmente no previdenciário, no direito da saúde, é alguém que está com a sua saúde, com a sua segurança alimentar em risco. Então a gente tem que correr contra o tempo. Quando a gente chega um cliente com deficiência, com câncer, então a gente tem que correr contra o tempo. Se é uma criança que está sem um profissional de apoio escolar, se demorar muito, ele perde o ano letivo. Então a gente trabalha contra o tempo. O nosso município tem entregue esse apoio escolar? Infelizmente não. Constantemente muitas mães reclamam que a gente não tem aqui no nosso município os profissionais de apoio escolar. Muitas crianças estão perdendo o ano letivo sem esse profissional. E é terrível, porque a criança perde um ano, perde de interagir, porque muitas crianças dessas não conseguem nem ir para a escola se não tiver profissional de apoio. É aquele negócio que está na lei, é direito, mas na prática não é efetivado. E essas são as barreiras que as pessoas com deficiência, pessoas com autismo, enfrentam todos os dias. São barreiras invisíveis, mas que faz com que coloque ela totalmente em desvantagem com as demais pessoas. É isso que a gente precisa também que o Poder Judiciário veja, que uma criança típica, ou seja, uma criança que não tem deficiência, ela consegue frequentar a escola sem nenhum apoio. A criança com deficiência ou com autismo precisa desse apoio, mas o Estado, o município não fornece. Se fornecesse, talvez a gente nem precisasse do benefício previdenciário, do benefício assistencial. Mas a gente não tem saúde. Hoje, se alguém da nossa família precisar de um suporte psicológico ou psiquiátrico, ela vai ter esse profissional hoje pelo SUS? Vai ter hoje ou vai ter daqui a 6 meses? Ou depois que ela tiver se suicidado? No mínimo, né? Porque a ansiedade e a depressão, ela é uma doença silenciosa. E ela é perigosa, ela leva a suicídio. A gente sabe que tem vários advogados que se suicidam. Advogados novos, jovens. E o que é que acontece? É uma doença que você muitas vezes se cala, você não conversa com ninguém, você não tem abertura para ninguém. Até porque muita gente chega e diz, essa é frescura, é manha. Vai jogar bola que passa, ou vai pra praça, vai arrumar uma namorada que vai passar. Falta de pisa, né? Menino, tem a vida tão bonita aí, tu tá aí chorando por quê? Ninguém sabe os sofrimentos internos. Então, muitos advogados chegam ao suicídio. E o que é que acontece? Hoje, tente marcar pelo SUS para você ver se consegue um psiquiatra ou um psicólogo amanhã. Não consegue. A fila de espera é muito grande. Então, a nossa sociedade padece de coisas simples ainda por falta, talvez, do abraço do governo público. Sem romantizar, né? Assim, Isso. você acha, Lorena, que sua voz ela é escutada? A minha é. É porque, justamente o que você falou, a gente romantiza muito a correria. Ou seja, isso falando na área de vocês, que é a advocacia. Então, o advogado que não está corrido, no corre-corre, ele não é um advogado. Então, o advogado... E aí, como é que você... no corre-corre. Então, parece que a gente foi criado em que a gente precisa estar no corre-corre. Sim. A gente precisa estar o tempo todo trabalhando. Então, você não tem tempo para dormir, você não tem tempo para descansar. Às vezes você se cobra porque num sábado você não está trabalhando. Então, poxa vida, era para eu estar trabalhando. Então, esse corre-corre em que a gente foi criado, que a gente precisa estar o tempo todo, ser naquele alta performance, né? Isso adoece. E quando a gente
romantiza a depressão. Ah, mas a depressão é besteira, é frescura, isso aí é falta. Vai viajar que passa, ou arruma uma namorada aí que passa, isso aí é porque tu fica o dia todo no celular. Não, né? É uma problemática que a gente precisa trabalhar. A gente acaba retratando um pouco da nossa realidade, realmente, no nosso Instagram, né? Hoje as redes sociais acabam nos cobrando isso, né, Stanley? Eu até converso muito com vocês dois, que para mim são exemplos a serem seguidos, porque conseguem otimizar o tempo, lazer, família, religião, entrega social, jurídica. E aí, me conta, como é essa mágica? Quem vai me contar? Conta aí um pouquinho, Stanley, e depois passa aí pra Lorena. É assim, a gente faz um pouquinho de cada coisa, isso, né? A gente se ajuda muito, né? É porque a gente não fica sobrecarregado, a gente divide muito as tarefas. Então, pelo fato de a gente trabalhar junto, que o pessoal diz, você não cansa não? Tipo, 24 horas. Às vezes cansa, né? Às vezes, menino, tira férias dele, por favor, Lorena, tira férias. Mas acredito que não cansa, que cansa, né? Vamos dizer que cansa, sim. Mas é porque eu tenho ele realmente dá um suporte, por exemplo, com a Emily, ele dá um suporte muito massa em relação quando estava fazendo faculdade, ele que era pai e mãe, então a gente se dá esse suporte. Na UAB, aí eu vou tirar as fotos, faço isso, faço aquilo, então a gente se ajuda muito, a gente é bem veja, parceiro. Como casal, é isso, veja, muitos casais têm filhos e só a mulher que assume a comida, aquele negócio, casa, comida e roupa lavada, né? Como se fosse obrigação só da mulher. Não, é do homem também. E não é o homem ajudar, é dividir a tarefa. Então, é cuidar da comida. Eu não sou cozinheiro, não, mas a gente arranha qualquer coisa. Vai lá, mas de fome não morre. Aí, o alto foco dele é outro, o foco é outro. Cuidar da criança, levar para a escola, pegar. Da mesma forma que ela me ajuda nas coisas que eu não sei fazer, como fotos, internet, Instagram. Essa tecnologia eu tenho dificuldade, então ela me ajuda. E eu dou suporte nela no que é preciso também, na logística do instituto, na logística do atendimento, de uma coisa a outra. Então, é se complementar, é um ajudar o outro, para que possa... Aí não fica pesado para um e o outro não, né? E ela desenvolveu habilidades complementares. Né? A pessoa vai né, desenvolvendo aí, que a gente consegue aprender, né? Querendo, a gente aprende. Então... trazendo para você, Lorena, antes de ir aqui ao ar, eu sei que você também é bacharel de Direito. Sim. Já tem esse trabalho junto com o Stanley, né? Vai advogar? Pretendo sim. Eu gostaria muito de dar aula também. Mas eu pretendo sim, fazer o AB e advogar na área, sim. E aí, já decidiu que área vai atuar? Provavelmente no direito previdenciário, porque a gente já tem um escritório que já trabalha nessa vertente aí, mas aí trabalhar também a saúde. Acho que é muito importante. No escritório, Stanley, hoje você é a referência aqui de BPC, né? Como você disse, trabalhava bastante com rural e eu me lembro de quando você ainda era advogado contratado, né? De um outro escritório, a gente realmente se encontrava muito na Justiça Federal. Eu vejo que você já está saindo de Caruaru, né? Você tem aí uma atuação também, Tacaimbó, Sairé, né? Sairé, outras cidades também, né? Quer ganhar o Brasil? Olha, dizer que quer ganhar o Brasil é sonhar muito. Não, assim, a gente vai atendendo de acordo com o que vão nos demandando, né? Por exemplo, a gente conheceu um advogado lá em Foz do Iguaçu, que ele virou nosso parceiro. Ele é especialista na área criminal, penal, e apareciam alguns casos de previdenciário. Então a gente faz em parceria. Outro advogado lá de Maragogi também. Então a gente trabalha com ele nessa parceria. Maragogi, São José. Aí aquela história, um cliente indica a gente aqui, Caruaru, aí tem um parente lá em Tacaimbó, a gente termina pegando a causa. Parente em Gravatá, e vai pegando, vai atuando assim. Então, hoje em dia, como o processo é virtual, a audiência é virtual, tudo é virtual, facilita bastante pra gente. Tem uma advogada colaboradora nossa que ela tem parentes em Minas Gerais, então a gente já pegou causas em Minas Gerais também, já ajuizou o processo lá. E onde tiver processo, a gente está indo, né? Não, e o bom do direito previdenciário é que dá para realmente advogar no Brasil todo, né? Quiçá fora, né? E aí tem aqui Lorena, que não é brasileira, né? Agora é naturalizada já? Ainda não. Ainda não. Mas já deu o passo aí para naturalização. Também me fala um pouquinho, eu tô puxando muito para você, porque eu gosto muito de te ouvir. Teve alguma dificuldade também na adaptação de vir ao Brasil, dos nossos costumes? Pronto, o Brasil e o Paraguai, quando eu falo Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, Assunção, que é onde eu morava, para Pernambuco é muito diferente.
Então, por exemplo, lá não tinha o cuscuz, queijo de coalho, né? Carne sol, Sim. que hoje eu não vivo sem, mas lá no Paraguai não tem. Então, por exemplo, quando a gente vai lá, a gente leva o cuscuz, a gente leva um pedacinho de carne sol e a gente viciou os paraguaios também, né? Mas realmente é bem diferente, mas você se acostuma, né? É como a gente vinha falando aqui, você aprende tudo, né? Você vai criando um hábito e hoje eu sou mais caruaruense do que paraguaia lá, né? Pernambucana, brasileira, caruaruense. E o português ela aprendeu bem, não foi? Diga aí. E ela fala muito bem. Eu que fui professor, viu? Eu que ensinei. Tem um sotaquezinho, mas tem aí... um sotaque, né? Quando eu fico nervosa, aí o sotaque aparece mais. Mas muito bacana, viu? Eu queria ter essa habilidade também. Eu falo péssimo espanhol, viu? Tinha que trazer essa observação aqui. Gosto eu já ia demais. te chamar pra gente falar espanhol aqui. Não hablo nem um pouquinho. Não habla, só. Não hablo. E aí a gente já está caminhando para o último bloco aqui do nosso podcast, né? Dá para apresentar algum caminho de solução nessas considerações finais sobre Setembro Amarelo, sobre autismo, pessoa com deficiência, o trabalho desenvolvido na advocacia, né? Também traz um conselho aí para quem está começando. Quais são as palavras que você queria deixar hoje aqui? Como eu penso Stanley, eu penso no que ele traz aqui para a gente. Eu penso que vencer o sistema é difícil, mas se cada um de nós dermos a nossa contribuição, a gente vai conseguir vencer. E qual é o sistema? O sistema é de praticamente uma casta social. Quem é rico está aqui, quem é classe média está aqui, quem é pobre está aqui, parece que nunca vai mudar. Quem é pessoa com deficiência está aqui num canto, não se mistura com quem não tem deficiência. Eu acho que se a gente der o pontapé inicial, se a gente começar, a gente vai quebrando essas barreiras. E com o Instituto a gente já deu o pontapé inicial. Todo ano a gente faz o Dia das Crianças do Tio Stanley, que a gente mescla crianças com deficiência e sem deficiência. Sim. A gente faz uma festinha para 100 crianças, gratuita, a gente não cobra nada. E para que a gente faz isso? Para que as crianças sem deficiência vão convivendo com as outras que têm deficiência e autismo e não achem isso estranho. Eita, o que é aquilo? Não, para que elas vão convivendo e que no futuro essas crianças elas não sejam preconceituosas, elas sejam inclusivas, elas sejam acolhedoras. Porque hoje em dia o que a gente escuta é que, eita, ninguém chama meu filho para uma festinha porque ele é cadeirante. Então nem primo, nem amiguinho, ninguém, ele nunca vai para o aniversário. Ou a criança que é autista, ela não vai para o aniversário porque ela tem comportamentos considerados estranhos. Sim. Então essas crianças vão vivendo uma vida de exclusão desde a infância e jamais vão ser inclusas quando cheguem na fase adulta. E a gente tem sim muitas dificuldades. Por exemplo, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao transporte público urbano. Mas se a gente ocupar os espaços, falar em todo canto que a gente tiver, a gente dizer, eita, não diga isso não, não faça isso, está errado isso, não estacione na vaga de pessoa com deficiência não, cabe a cada um de nós sermos protagonistas da inclusão. A gente não precisa esperar que na nossa família tenha uma pessoa com deficiência para que a gente lute pelo direito das outras pessoas. A gente não basta ser não capacitista, a gente tem que ser anticapacitista. A gente não pode deixar que alguém mangue, tire onda de uma pessoa com deficiência do nosso lado e a gente ficar calado ou até rir. A gente tem que lutar contra o preconceito. A gente tem muito preconceito, né? Na verdade, acho que a gente às vezes nem se observa em tanto preconceito, né? Porque nós somos criados, aí muitas vezes copiamos o que achamos que é correto, né? E aí vem tudo que nossa família deixou, tudo que nós estamos assistindo, tudo que nós estamos ouvindo, e fazendo o juízo de valor em tudo, né? E é muito importante, viu, Stanley, trazer você aqui, falar sobre essas dificuldades. Esse olhar é um olhar diferenciado, né? É um olhar de quem realmente vive, de quem realmente tem um legado. Vocês têm um legado muito importante, né? Vocês vão deixar um legado muito importante para as próximas gerações, para quem acompanha a gente, que não chega para a gente e diz, Lorena, parabéns, né? Stanley, parabéns. E a gente tem que dizer, parabéns, Stanley, parabéns, Lorena, porque vocês têm muita força, né? E fazer com essa força é muito importante, né? Hoje, para mim, vocês deixam uma mensagem de muito mais entusiasmo, porque vocês têm muitas lutas, né? E muitas batalhas. E aí a gente tem que se unir nessas batalhas, né, Lorena?
Isso. A gente não consegue, o Instituto ele tem esse trabalho, mas a gente não consegue abraçar todos, né? Então, quanto mais pessoas vierem para somar, então, por exemplo, a Lorena trabalha com essas 30 pessoas, Nemésio tem mais 30, então a gente já tem 30, mais 30, 60 famílias que tem uma cobertura, que tem um suporte. Então, quanto mais pessoas forem ferramentas para facilitar, forem pontes para essas pessoas que precisam, realmente a gente consegue ter uma sociedade mais, né, inclusiva, que sofra menos. A gente não pode ficar naquela de, mas eu não preciso, então vou só atrás disso quando eu precisar. É uma pergunta que o pessoal nos fazia muito. Mas vocês ganham o que com isso? Você nem pessoa com deficiência tem na família? Certo, mas eu não preciso ficar cadeirante para me preocupar com acessibilidade num canto, por exemplo. Então, a gente precisa valorizar a vida. Não só a minha, a dele, a sua. A vida em si, da pessoa com deficiência, da pessoa sem deficiência. Porque aí a gente assegura que as pessoas tenham esse direito de viver em harmonia, com saúde, com qualidade, né? Então, é esse mais ou menos o intuito do nosso trabalho. É esse trabalho voluntário, né? Eu acho que eu também gosto muito de ouvir falar sobre voluntariado, né? Voluntariado. Eu sempre fico nessa de entrega, né? É uma entrega que a gente não tem noção de onde vai chegar, né? E a gente acaba se entregando cada vez mais. Isso. E às vezes aquele pedacinho, aquela coisinha, pequena contribuição que você deu, muda a vida de uma família. A gente vê pessoas que antes estavam no estado assim bem difícil e hoje, um ano depois, você reencontra aquela mãe já revigorada, os filhos dela bem cuidados, limpos, bem vestidos. Você vê como às vezes uma pequena ajuda. Quer subir o muro, a pessoa dá um calço, não tem assim? Dá o calço e sobe e consegue pular o muro. É mais ou menos isso. Às vezes essa pequena ajuda que a gente dá muda a vida todinha da pessoa e daqui para frente ela consegue prosseguir com suas próprias forças. Olha, Mésio, e esse movimento que você traz aqui também é muito importante. Porque você dá espaço, você dá voz, você coloca o microfone para pessoas que trabalham em diferentes frentes e que trazem a sua vivência, que você muitas vezes diz, poxa, realmente eu consigo trabalhar, consigo ajudar lá, que às vezes a gente não sabe, né? A gente vive nessa correria e muitas vezes não sabe o trabalho do Instituto. Então, por exemplo, você já pode ser um padrinho nosso, um voluntário nosso lá do Instituto. Então, você vai vendo que esse movimento que você traz, além de dar visibilidade aos trabalhos, também leva informação para as pessoas que não têm. Então, assim, louvável verdade. também. E eu vou contribuir muito, viu? Seja bem-vindo. É muito Vem interessante vocês. E eu vou fazer a chamada para quem não conhece, venha conhecer o Instituto, né? Porque é muito bacana o trabalho de vocês. Lorena, deixa aqui sua mensagem final também para a gente. Pronto, eu queria primeiro agradecer pelo espaço, foi extremamente importante para a gente falar sobre isso. A gente fala muito no nosso dia a dia com as pessoas sobre isso, mas levar para fora do Instituto essa informação é muito importante. Você abrir esse espaço para a gente também, você é um canal de informação, então muito obrigada por isso. O Instituto agradece, o Instituto também, quem quiser ser parceiro, estamos de braços abertos. Quanto mais pessoas trabalharem em prol da inclusão, a gente fica feliz, porque a gente atinge mais pessoas com amor, com generosidade. E queria só agradecer esse momento. Muito obrigada. Eu aqui saio hoje carregado de muito sentimento, assim, porque vocês acabam nos dando muitas entregas, né? Principalmente esse aspecto social, que ela é tão importante para a gente pensar sempre no ser humano, né? Isso. A gente está num momento muito tecnológico de vida, né? E que a gente vai se afastando das pessoas e adoecendo. E o tema hoje é justamente a saúde mental, Setembro Amarelo, né? Mas a gente não fugiu aqui do nosso tema. Nós estamos falando de pessoas. Isso. Hoje aqui eu vi Lorena, hoje aqui eu vi Stanley, meu amigo, né? Minha amiga. E o advogado também, que enfrentou a barreira e trouxe para a gente como ele está superando tudo isso. Porque eu tenho certeza que cada dia é uma aprendizagem, né, Stanley? Exatamente. Cada dia é uma luta. Quando eu vou por exemplo, hoje para cá, é uma luta vir para cá. Tenho que me preparar, tenho que poder mentalmente estar aberto para vir para cá. Não é fácil. Eu sei que vai ter um monte de câmera, de coisa. Quem me vê aqui pensa que eu estou aqui todo comportadinho, mas não sabe como é que eu estou aqui mexendo nas unhas. E é um desgaste, mas a gente sabe o que é esse desgaste. O diagnóstico diz, o desgaste é por conta disso. Então, quando a gente começa a se entender, a gente sabe que
as causas e as consequências. E aí termina sendo mais fácil, mais leve. Quando a gente tem um prazo para cumprir, que também é uma das características do TDAH, deixar para cumprir na última hora, no último minuto. Quantas vezes eu não cumpri prazo 11h50 da noite? Mas eu poderia ter cumprido ele 2 dias antes. Mas isso são características do TDAH e que aí você vai aprendendo. Eita, então eu vou colocar aqui já na agenda 2 dias antes, para poder cumprir 2 dias antes. E aí sim você vai se adequando e tendo essa rotina mais padronizada. E aí, Nemésio, também tem a ansiedade de será se vai ganhar a causa, se não vai? Quando chega o cliente e o cliente diz, você acha que eu tenho como ganhar? Não sei, porque depende do juiz, da perícia. Tudo isso são lutas internas, mas que a gente vai controlando e no dia a dia, na prática, na experiência, a gente vai tendo como contornar isso e aprender a conviver com isso. Eu queria também registrar aqui o agradecimento a você, que é uma pessoa muito bacana, que eu admiro muito, um amigo, um parceiro aqui da advocacia, da vida, da luta. E obrigado pelo espaço, pelo programa, parabéns aqui pela iniciativa. Obrigado porque você trouxe essa oportunidade de a gente falar sobre a vivência na advocacia, a vivência no Instituto, falar aqui sobre a pessoa com deficiência, sobre o Setembro Amarelo, o risco de ansiedade, depressão, suicídio. Isso é muito importante. É um tabu, mas é muito importante. E você está de parabéns por esse movimento tão importante que é dar voz às pessoas para trazerem aqui os seus pensamentos. E aqui, já encerrando, agradecer a presença de todos, agradecer também a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando, dizer que curtam, compartilhem e divulguem não só o Instituto, como também o nosso podcast. Muito obrigado.